Olá pessoal, aqui é o Francis. Se você não me conhece ainda, bem-vindos ao meu canal. Eu moro atualmente aqui em Amsterdã e eu já morei, na verdade, durante muitos anos na Alemanha. Eu praticamente cresci na Alemanha, estudei, trabalhei, falo alemão fluentemente, tenho amigos lá. Então eu tenho uma conexão com o país. Porém, se você clicou nesse vídeo, você não está interessado em saber quais são os pontos positivos de viver em Berlim, você está interessado em saber quais são os pontos negativos de viver em Berlim. Então, pessoal, antes de eu listar aqui os pontos negativos, eu quero deixar bem claro que eu não odeio os alemães, eu não odeio a Alemanha, muito pelo contrário. Eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de viver lá, eu aprendi muita coisa, porém existem certas coisas em relação à Alemanha que pra mim foram muito difíceis de lidar. Sei que alguns alemães, amigos meus, que falam português podem assistir esse vídeo. Eu quero deixar bem claro pra eles que isso não é nenhum ataque à cultura, não é nenhum ataque ao país, não é nenhum ataque às pessoas, muito pelo contrário. Né? Esse tipo de vídeo que eu faço, eu listo geralmente os pontos positivos de todo lugar e eu também listo os pontos negativos, né? Porque todo lugar no mundo, é o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O nosso país, o Brasil, tem lados maravilhosos, mas também tem lados que não são tão bons assim. A mesma coisa acontece na Alemanha, na Holanda, em qualquer país do mundo. Antes de eu mudar do Brasil, eu não tinha muita informação sobre como outros brasileiros vivem em outros países, né? Então, eu não sabia das coisas que eu tinha que me atentar, eu não sabia das coisas que eu podia talvez aproveitar mais ou menos. Então, eu gosto de passar esse tipo de informação para, né, passar um pouco da minha experiência e aí cabe a cada um fazer a sua própria decisão. Eu fiz um outro vídeo onde eu listo os pontos positivos de morar em Berlim. Se você está curioso para saber, é só clicar no link aqui em cima depois que esse vídeo aqui terminar. Mas esse vídeo aqui é dedicado aos pontos negativos. Antes de eu começar, eu também vou pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar o meu canal. E se você não é inscrito ainda, mas tem curiosidade de saber, né, como é a vida em outros países, se você gosta de viajar e quer uma inspiração, ou se você gosta de moda também, que eu dou umas dicas aqui de moda de vez em quando, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho lá embaixo para ficar por dentro quando eu posto um vídeo novo. Para começar, o primeiro ponto negativo de morar em Berlim é a falta de espontaneidade. Bem, os alemães eles são conhecidos no mundo inteiro por serem pessoas muito regradas, né? Isso a gente já sabe. Se o trem na Alemanha está programado para sair às 5h46, ele não vai sair às 5h45 e não vai sair às 5h47. O trem vai sair exatamente às 5h46. Isso é uma coisa muito boa, porque você pode confiar no sistema, né? E você pode se programar de acordo com aquilo. Porém, isso também tem o seu lado negativo, porque se uma coisinha sai do eixo, uma coisinha aconteceu fora da programação, né? Isso é motivo de um estresse enorme. E muita gente acaba não sabendo lidar, né? Não tem aquele jeitinho de lidar com as adversidades, né? Porque tá tudo tão programado que uma coisa fora da programação causa um estresse assim desnecessário. Se o sinal de trânsito numa rua tiver vermelho e não tiver carro nenhum, a rua está completamente deserta, você olha para um lado, olha para o outro, não tem uma alma viva, as pessoas não vão atravessar a rua se o sinal não tiver verde. Se o sinal para pedestre tiver verde, elas atravessam. Se tiver vermelho, não atravessam, independente de como a rua esteja. Você sempre vê, a rua completamente vazia, as pessoas ali paradas esperando o sinal abrir para elas poderem atravessar. Tá um dia bonito e você não tinha planos, aí você decide ligar para aquele seu amigo alemão e perguntar: oi, e aí, vamos curtir um parque um pouquinho? Provavelmente você vai receber um não, porque você não programou isso com antecedência. Tudo tem que ser agendado no dia certo e na hora certa. Assim, eu confesso que até um certo ponto eu gosto, porque pelo menos você, tendo uma noção do que você vai fazer no dia, né, você pode se programar, pode fazer alguma outra coisa. Porém, eu também quero ter a liberdade de, sei lá, né, ir curtir um pouquinho, tomar um sorvete com um amigo no parque, se eu tiver afim. Também quero ter a liberdade de, sei lá, passar um fim de semana num lugar diferente, sem precisar programar com dias de antecedência, sabe? Sabe, às vezes cai na telha, assim, vamos fazer uma coisa diferente, vamos passear, vamos passar um fim de semana lá no lago, sei lá. Se você não programar com antecedência
com os seus amigos alemães, isso geralmente não vai acontecer. Eu gosto de me programar, mas eu também gosto muito de fazer coisas espontâneas, sabe? E eu senti muita falta disso em Berlim. As únicas pessoas com quem eu podia realmente, assim, fazer alguma coisa espontânea eram todos estrangeiros. E o segundo ponto da lista é o mau humor. Olha, eu não sei o que acontece naquela cidade, mas infelizmente existe uma boa parcela da população que é muito mal-humorada. Às vezes você faz uma pergunta assim tão boba, sabe? E a pessoa te responde com uma patada muito bruta e desnecessária. Na minha experiência morando durante anos em Berlim, eu posso dizer que isso é um problema naquela cidade. Exemplos, se você tá no mercado e você sei lá, na hora de calcular a sua compra, você viu que custou 5 centavos a mais. Aí você vai fazer o quê, né? Você vai lá na sua bolsinha lá procurar a moedinha de 5 centavos para dar para a moça lá do caixa do supermercado. Se você fizer isso, se prepara para a guerra. A primeira coisa que a caixa do supermercado vai fazer quando você começar a procurar sua moedinha é isso. A moça do caixa vai virar o olho, vai bufar. A fila inteira do caixa vai virar o olho e vai bufar simplesmente porque você demorou alguns segundos para pegar a moedinha. Você não precisa demorar minutos, só segundos já bastam. Mesmo que você não esteja atrasando a vida de ninguém, só o fato de você ir abrir a bolsa para pegar o dinheiro, isso vai ser o suficiente para as pessoas começarem a bufar. Olha, eu ficava tão traumatizado de ir no mercado, né? Eu sempre ia assim com dinheiro na mão e já com tudo pronto para não causar um estresse ali. E eu sempre achava uma experiência muito desagradável. Aqui em Amsterdã, eu nunca vi esse tipo de coisa. Se eu tiver que pegar minha moedinha lá, eu dou uma risadinha assim pra moça do supermercado, ela dá uma risadinha pra mim também. Aí eu pago lá, eu faço pagamento e tal, ela me dá notinha, ela dá um sorriso e eu vou embora. Agora, em Berlim, o mau humor... Olha, uma vez eu peguei um ônibus lá em Berlim, eu cheguei com as moedas contadas certinhas para um bilhete, né? Dessa vez eu contei a moeda certinha para evitar qualquer tipo de estresse. Cheguei lá com as moedas e eu falei pro motorista, né? Um bilhete, por favor, que em alemão é Eine Fahrkarte, bitte. O motorista olhou para mim, olhou para frente, continuou olhando para frente e simplesmente me ignorou. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, eu olhei assim, tipo... Eine Fahrkarte, bitte? Olha, gente, eu fui educado e pedi por favor. Adivinha o que aconteceu? Do nada, o motorista começou a gritar. Como assim, bilhete, por favor? Qual tipo de bilhete você quer? Você tem que ser mais específico. Gente, o motorista fez um barraco no ônibus porque eu disse um bilhete, por favor, e eu não disse um bilhete único, por favor. Sendo que eu dei a quantia exata do bilhete único. E se eu não falei o único no final da palavra, é óbvio que eu quero bilhete único, porque com aquela quantia não dá pra comprar um ticket do mês, não dá pra comprar um ticket da semana, não dá pra comprar um de 24 horas, só dá pra comprar um bilhete único. Quando eu chego com a quantia certa e peço um bilhete, por favor, isso é óbvio que o bilhete que eu quero é o bilhete único. Aí ele foi, pegou as moedas assim com muita raiva, jogou assim e foi e me deu o bilhete. Eu achei tão absurdo ele fazer esse tipo de barraco inteiro só por causa disso, sabe? A pessoa faz de pirraça, assim, é um mau humor, uma coisa que eu não entendo. E outra, eu olhei assim para o restante, né, do ônibus, assim, para os outros passageiros, porque eu fiquei tão assustado, tão, tipo, chocado com aquilo que aconteceu. Eu olhei assim para todo mundo, pensando que, tipo, os passageiros vão olhar e vão pensar, nossa, que exagero, né, gritar desse jeito só porque o garoto pediu um bilhete. Não, quando eu olho para os passageiros, estava todo mundo assim. Agora imagina como eu fiquei, tipo, de um lado esse motorista raivoso, do outro lado os passageiros, tipo, super mal-humorados. E eu simplesmente, né, decidi ali andar quietinho, sem esbarrar em ninguém, sentei lá no meu cantinho e fiquei olhando pra paisagem, porque, né, sei lá. Outra coisa que sempre acontece no transporte público quando ele tá um pouco mais cheio é que as pessoas simplesmente esbarram e dão cotovelada em você sem pedir desculpa, sem pedir licença. Elas podiam simplesmente pedir, dá licença, por favor, pra eu passar e tal, tranquilo, né? Óbvio, né? Toda. Mas não, elas fazem questão de dar uma cotovelada bem forte pra você meio que se mancar e sair da frente delas, sendo que, tipo, não tinha outro espaço pra você ficar. E fora desse tópico, também não é um costume no transporte público se levantar pra gestante ou se levantar pra idoso.
pode ser que uma ou outra pessoa se levante, mas geralmente as pessoas não têm costume de fazer isso. Às vezes em restaurante eu tinha medo de fazer, tipo, uma pergunta simples, porque, sei lá, eu podia receber uma patada do garçom. Eu lembro que teve uma situação que eu tava de férias em Barcelona, aí eu cheguei, voltei em Berlim, e eu resolvi encontrar um amigo meu, espanhol, pra comer alguma coisa no restaurante, pra gente, tipo, falar, né, sobre a viagem da Espanha. E a gente sentou lá na mesa do restaurante, o garçom chegou com o menu, aí eu olhei assim pro menu e falei, você recomenda alguma coisa? Aí o garçom simplesmente virou pra mim e falou, eu não posso te recomendar nada, não sou eu que tô comendo. e isso é uma coisa que não acontece tipo uma vez ou outra. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E as pessoas se irritam com tantas coisas bobas e tantas coisas insignificantes, sabe? Tipo, se essas pessoas fossem, sei lá, passar um tempo no Brasil, elas iam ficar loucas. Nossa, e como o pessoal reclama, gente. Eles reclamam de tudo. Tipo, o país funciona super bem, sabe? Não tem razão pra reclamar tanto. Passatempo favorito lá é reclamar do tempo. Se o tempo tá frio, o tempo tá ruim. Se o tempo tá quente, o tempo tá ruim. Se o tempo tá tipo, ok, não tá nem quente nem frio, podia estar mais quente. Você quer puxar um assunto com uma pessoa, reclama do tempo que rapidinho você vai virar amigo daquela pessoa. E assim, esse mau humor e essa reclamação constante, chegou um tempo que realmente começou a me afetar e começou a afetar o meu humor. Existem pessoas que, tipo, lidam com isso, sabem que lá é o costume, isso não afeta elas, mas no meu caso eu me sinto muito desconfortável com isso, né? Pra mim é muito importante que o ambiente que eu esteja, né, seja um ambiente agradável. Então se, sei lá, eu tô num ambiente muito negativo, isso começa a afetar muito o meu humor e pra mim não é legal. Existe inclusive uma expressão na Alemanha que se chama Berliner Schnauze, que isso quer dizer, tipo, literalmente traduzindo, é o focinho de Berlim, que é uma expressão pra falar desse tipo de jeito mais bruto, né, e sem meias palavras que os berlinenses têm. E olha, além desses motivos que eu vou listar aqui, existe também o fato de ser muito difícil de fazer amizades, e também é muito difícil de você se integrar na cultura, mas eu não vou repetir isso aqui nesse vídeo, porque eu já falei lá no vídeo sobre os pontos negativos de Amsterdã, e tudo que eu falei naquele vídeo funciona da mesma maneira em Berlim. Eu vou deixar o link daquele vídeo aqui em cima para vocês assistirem. Os muitos amigos que eu fiz em Berlim, que eu tenho uma amizade duradoura, que são amigos meus até hoje, são 99,9% estrangeiros. Eu achei muito difícil de fazer uma amizade assim mais verdadeira e duradoura com os alemães, porque eles tendem a ser realmente pessoas mais fechadas. Eu tentei me integrar, eu falo a língua fluentemente, mas realmente foi muito difícil. Não são todos que são assim, né? Eu tenho alguns amigos alemães que são, tipo, super gente boa, mas na grande maioria realmente é muito difícil você quebrar o gelo com eles. Mas já com os estrangeiros foi uma experiência completamente diferente. Eu realmente fiz amigos ótimos de vários países. Geralmente nessas listas eu não gosto de repetir tipo pontos parecidos, mas nesse terceiro e nesse quarto ponto eu acho que vale a pena eu repetir um pouco, porque a maneira como isso acontece na Alemanha é bem diferente de como acontece aqui na Holanda. E o terceiro ponto negativo de viver em Berlim é o racismo, xenofobia e intolerância. Eu acho que os berlinenses são pessoas bem liberais em relação à sexualidade, a maneiras de viver assim mais alternativas, e existe muita gente que é receptiva a outras culturas, mas infelizmente existe uma parcela da população que tem muito preconceito. E nesse caso eu decidi adicionar intolerância também, porque isso é bem mais visível em Berlim, mas isso não é visível aqui em Amsterdã. Aqui na Holanda, por mais que algumas pessoas, não todas, né, tenham preconceito, elas raramente vão ser mal educadas. Elas vão te tratar com respeito, e você só vai talvez perceber se a pessoa tem algum preconceito, assim, por uma coisinha ou outra que a pessoa fala que meio que indica a maneira como ela vê estrangeiro. Fora isso, eu nunca vi assim nenhuma situação humilhante ou de alguém gritar com a outra pessoa na rua. Geralmente aqui os holandeses são muito bem educados nesse sentido. Já lá em Berlim, se você encontra alguém que tem algum tipo de preconceito contra o estrangeiro, eles vão deixar isso bem claro pra você. Olha, eu já presenciei situações de intolerância. Alguns amigos meus já passaram por situações muito chatas e inclusive eu já passei por situação chata também. Sei lá, às vezes você tá no metrô, você tá tipo pensando na morte da bezerra, e quando você vira assim pra esquerda você vê que tem tipo um alemão assim te encarando com muita raiva. E as pessoas encaram mesmo, é tipo 8 ou 80, ou elas nem olham pra você, nem reparam que você existe, ou elas encaram mesmo. E se você olhar, tipo, pelo menos no Brasil, se você percebe que alguém tá te encarando e você olha pra pessoa, a pessoa
fica, tipo, sem graça ou tenta disfarçar, né? Mas em Berlim, não. As pessoas vão continuar te encarando e se você olha pra elas, elas ainda encaram mais ainda. E aí a única coisa que você pode fazer é voltar a pensar na morte da bezerra e fingir que não é com você pra evitar qualquer tipo de problema. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha no ponto de ônibus, em Kreuzberg, que é um bairro que tem lá, e do nada vem uma senhora e ela viu que a gente tava assim conversando em inglês, aí ela do nada começou a gritar com a gente. Ausländer, Ausländer, raus, raus, raus. Pra quem não sabe, Ausländer significa estrangeiro, e ela tava tipo, estrangeiro, estrangeiro, vai embora daqui, vai embora daqui. E a mulher começou a gritar e fazer esse barraco do nada, e começou a insultar a gente, falando que a gente devia voltar pro nosso país, e ela começou a falar umas coisas assim, horríveis, que na verdade não preciso nem mencionar aqui nesse vídeo. Se ela não fosse preconceituosa, ela tivesse a oportunidade de conhecer a gente, ela ia ver que a gente é super gente boa, a gente ia bater um papo com ela, super legal, mas não. Ela preferiu ter um preconceito com pessoas que ela nem conhece, ficou um clima chato, ela se estressou, a gente se estressou, e pra quê? Desnecessário. Sem contar que o nazismo ainda existe. Isso não é uma coisa que você vai ver no dia a dia, mas existe. Um amigo meu que é alemão, mas ele é descendente de filipino, então ele tem os traços mais asiáticos, ele já foi perseguido por nazista. Eu lembro que uma amiga minha brasileira, que morava na parte leste da cidade, viu que uma vez estava acontecendo assim uma passeata na rua dela, né? Ela saiu, foi ver ali o que estava acontecendo. E aí quando ela viu as placas tipo White Power, ela viu que ela estava no meio de uma passeata nazista. Mas eu também tenho que dizer que existe o outro lado, né? Da mesma maneira que existe esse tipo de passeata nazista, existe também muita gente que faz passeata contra o nazismo. Ah, e o preconceito também acontece com outros europeus, né? Principalmente europeus do leste e europeus do sul da Europa. Uma amiga minha italiana foi fazer um pedido no bar, e o bartender virou pra ela e disse que simplesmente não ia atender ela porque ela era italiana. E uma das minhas melhores amigas, que é brasileira, ela tem uma filha pequena lá em Berlim e ela já passou por uma situação muito chata de preconceito no metrô. Um homem começou a gritar com ela no metrô, dizendo que estrangeiro só vai pra lá pra ter filho, que isso, que aquilo. Inclusive tem uma youtuber brasileira que se chama Rosa, do canal As Matutas. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link desse vídeo, onde ela fala dessa experiência que ela passou, né, de humilhação lá por ela ser estrangeira com uma filha. Se você quiser assistir esse vídeo e ver o depoimento de uma outra pessoa, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E olha, eu queria sinceramente dizer pra vocês que esse tipo de coisa não acontece, que é um exagero das pessoas e tal, e que não é bem assim. Mas fica difícil quando eu já vi isso acontecer na minha frente e quando acontece com amigos próximos meus. Eu não posso chegar aqui e mentir pra você e dizer que esse tipo de preconceito não acontece, porque ele acontece sim. Mais uma vez, deixando bem claro aqui que isso não são todos os alemães que são assim, né? Tem muitos alemães que são viajados, que falam português, que se interessam por outra cultura, mas existe sim essa parcela da população que, infelizmente, é difícil de lidar. O quarto ponto negativo de Berlim é que Berlim é uma cidade muito cinza. O inverno aqui no norte da Europa não é brincadeira. No outro vídeo que eu falei de Amsterdã, eu falo que o inverno aqui é longo e cinza. Só que o inverno em Berlim é pior. Berlim faz mais frio que aqui porque a cidade está localizada numa área que recebe a corrente de ar da Sibéria. Sim, da Sibéria. No verão, Berlim fica uma cidade muito agradável. Eu adoro visitar a cidade no verão. As pessoas vão pra rua, todo mundo vai pro parque, as pessoas sorriem. Realmente, a cidade fica agradável no verão. Mas em época de inverno, a vibe da cidade muda completamente. E não é só a temperatura que faz a cidade ficar mais cinza, mas é tipo os prédios, a cidade em si, a vibe das pessoas, tudo isso fica mais cinza no inverno. Existem áreas da cidade que são lindas, mas aí é só você virar uma esquina que você acaba numa área cheia de Plattenbau. Pra quem não sabe, Plattenbau são os prédios pré-fabricados de concreto que são típicos da União Soviética e que foram construídos depois da Segunda Guerra Mundial. Então imagina, tá muito frio, aquela nuvem cinza cobrindo os céus e você já não vê sol há muito tempo. As pessoas no inverno evitam sair de casa e quando saem de casa saem todas cobertas com a cara fechada, ninguém tá no clima de fazer amizade. E em muitas partes da cidade você tá rodeado de prédios muito feios. Olha, o inverno de Berlim realmente não é fácil, né? Todo mundo que mora lá sabe quão duro é o inverno. E o quinto e último ponto negativo é a mania da lição de moral. Olha, essa é uma coisa que eu pensei que era só específica de Berlim, mas pelo que eu vi aí de outras youtubers, isso também acontece em outras cidades da Alemanha. Mas como eu não morei em outras cidades da Alemanha, eu não posso falar sobre isso, eu posso falar do que eu conheço, que é Berlim. Mas uma coisa que acontece muito é que pessoas desconhecidas param o que elas estão fazendo
pra vir te dar lição de moral do nada. Pra exemplificar, teve uma vez que eu tava andando numa calçada, a calçada era larga, tipo, e tava vazia, e eu tava assim, no canto da calçada, andando, e eu tava checando alguma coisa no meu celular. Eu tenho uma visão periférica, então eu sei o que tá acontecendo ao meu redor, né, mesmo que eu esteja mexendo no meu celular, e eu vi que um cara que tava do outro lado da calçada, ele fez questão de sair de onde ele estava, ele viu que eu tava mexendo no celular, e ele fez questão de sair da onde ele tava pra vir, tipo, andar na minha direção, na minha frente, de propósito, só pra me dar uma lição de moral de que eu não devia estar mexendo no celular. O cara gastou o tempo dele e a energia dele pra vir me atrapalhar de propósito só pra me dar uma lição de moral. Eu jamais ia parar um tempo da minha vida pra ir dar lição de moral nas pessoas que eu nem conheço, sabe? E eu podia aqui ficar horas e horas e horas falando dessas situações inusitadas que aconteceram em Berlim, mas eu não vou fazer isso porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Lembrando que a intenção desse vídeo é só pra mostrar pra vocês que existe o lado bom e existe o lado ruim, né? Existem dois lados da moeda em todo lugar que você vai. Se você procura um país onde tudo é cor-de-rosa, tudo é as mil maravilhas, me desculpa, lamento informar, mas esse país não existe, pelo menos não nesse planeta. Cabe a você colocar os prós e contras numa balança e tomar suas próprias decisões. Eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de morar lá. Me diverti bastante, aproveitei, aprendi bastante coisa, mas no fim das contas, colocando tudo na balança, eu vi que os pontos negativos me afetavam bastante e por isso decidi mudar. Pra mim, aqui em Amsterdã, depois de colocar os prós e os contras na balança, eu percebi que aqui existem mais prós que contras. Então por isso eu decidi morar aqui no momento, mas cada um é cada um. Existem pessoas que gostam mais de lá, existem pessoas que gostam mais daqui, existem pessoas que gostam mais de Portugal, do Brasil. Vai de cada um. Aqui em Amsterdã, de acordo com o meu ponto de vista, as pessoas são bem mais tranquilas. Se você não incomodar ninguém, ninguém te incomoda. Se você demorar 5 segundos para contar moedinha ali no caixa, ninguém vai gritar com você. Mas essa foi a minha decisão. Se você agora está interessado em saber quais são os pontos positivos de morar em Berlim, eu fiz um vídeo aqui no canal com os 5 motivos para você mudar para lá. E a gente se vê na próxima. Tchau!